Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Me digam se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite. Nosso terceiro encontro. Como é que está a sua vida, seus objetivos, os seus relacionamentos? Hoje foi a semana número 48 do ano. Parece que passou muito rápido. Quando você olha para todos esses dias e semanas vividos, qual foi o movimento que a sua vida teve? Para frente, para trás, ficou paralisado, viveu experiências, teve aprendizados, desafios. Oi, Marley. A Marley é uma pessoa que vai estar conosco, né, Marley? No final de semana na imersão. Ela teve um ano de muito crescimento, de muito aprendizado. Ser capaz de olhar para aquilo que nos acontece e ver qual o aprendizado que eu posso levar comigo aqui. Exatamente. Então, quero saber quem é que esteve comigo nas lives anteriores, no primeiro dia, no segundo dia. Hoje é o nosso terceiro dia. Hoje nós recebemos mais algumas inscrições. Várias pessoas tomaram a decisão de fazer parte da imersão. Eu estou fazendo essa série de lives para falar dos temas que eu vou abordar na imersão, né? Então gosto já de falar para vocês, de ser bem transparente. Sibeli também vem, Sibeli. Que bom. E o tema que eu preparei hoje para vocês é para... Busquei assim, dentro daquilo que eu trabalho, daquilo que eu vejo, daquilo que nós trabalhamos dentro do pensamento sistêmico também, mas não só isso, também com a minha experiência, o que paralisa a vida de alguém. Hoje à tarde até me debrucei sobre isso, pensando o que eu compartilharia com vocês, como que eu poderia organizar esses aprendizados, e eu cheguei em 6 pontos principais que eu quero compartilhar com você. Mas antes, eu quero que você coloque aqui no chat de 0 a 10. Quanto você sente que a sua vida está em movimento? Quanto você está satisfeito, satisfeita? E o que é a vida em movimento? É quando você sente que você olha e diz, eu estou crescendo, eu estou aprendendo, dependendo do momento que cada pessoa está, do momento profissional, do momento de relacionamento. Existem pessoas que já estão naquela fase onde os filhos, que é um pouco a minha fase, né? Os filhos já cresceram, já estão seguindo os próprios caminhos, é um movimento diferente. Alguns, os filhos ainda pequenos, alguns ainda começando a formar uma família. Então, para cada um, o que é sucesso, o que é realização é diferente, o que é movimento é diferente, mas todos nós sabemos o que é uma vida em movimento, uma vida em crescimento, um movimento para o mais, um movimento que vai expandindo a nossa vida e um movimento que vai se retraindo. Quando você olha para esse ano, para tudo o que aconteceu com você, de 0 a 10, quanto a sua vida está em movimento? A Charlene disse 7. Tá muito bom, Charlene. Tá bem próximo do que seria o esperado, porque a perfeição a gente nunca alcança, né? É sempre uma direção para onde eu olho. Mas normalmente quando a gente chega próximo de um número assim, nós já estamos num bom movimento. Quem mais se arrisca aqui a me contar? O quanto você sente que a sua vida... A Wanda já está no 8, muito bom. E muitas vezes nós também não medimos adequadamente a nossa própria capacidade de nos movimentarmos. E aí eu já entro no primeiro ponto que faz a vida de uma pessoa estar paralisada, que é o que eu trabalhei com vocês na segunda-feira, onde se a minha está travada é 0, mesmo me trazendo um crescimento como nunca. Aí, Helena, você precisa verificar se para você o crescimento não representa nenhum movimento e você vai atribuir 0 a isso.
e percebe bem, né, pelo que você está dizendo, cresci como nunca, mas vejo a minha vida travada. Será que ela realmente está tão travada assim como você pensa? Ou talvez ainda os resultados que você deseja não começaram a aparecer. E isso tem a ver com o sexto ponto que eu vou falar para vocês. Porém, o processo onde as coisas, os objetivos, os resultados, os relacionamentos, tudo aquilo que existe, que nós desejamos, tudo isso é criado muito antes de se mostrar, de se tornar aparente. Muitas pessoas são imediatistas, elas querem fazer algo hoje e já colher amanhã, mas a natureza já nos ensina como é o tempo da semente. Existe todo um processo e existe um tempo para que as coisas possam acontecer. Então você poderia, né? Quem sou eu para dizer o que você deve fazer ou não? Você poderia reavaliar se realmente um ano de muito aprendizado é um ano de paralisia ou se é um ano onde você expandiu-se internamente, expandiu o seu espaço interior e a partir dessa expansão e desse esse espaço interior você pode construir algo maravilhoso. Às vezes você precisa mudar as lentes com as quais você está olhando a sua vida. Tomar cuidado para não ficar viciado naquele olhar que só vê o menos, que só vê aquilo que falta e não percebe a abundância ao seu redor. Porque se hoje alguém está aqui podendo a ter acesso a um conhecimento que é gratuito, a uma pessoa que se dispõe a parar e compartilhar com você, e você tem o tempo, você tem as condições, você tem a internet, você tem tanta coisa à sua disposição, será que realmente a sua vida está tão escassa como você tem pensado, ou como você às vezes a percebe? É sempre importante olhar ao seu redor para perceber isso, sabe? Estou com trabalho zero. Ok, então esse é um feedback. O trabalho não está fluindo. E aí existem muitas questões que podem ter feito com que o seu trabalho paralise. Eu falei para vocês que eu elenquei 6 tópicos. O primeiro deles é a lealdade. Eu deixei a live de segunda-feira salva. A gente falou bastante sobre... Não, foi ontem que nós falamos, né? A segunda-feira foi outro tema. Foi ontem que nós falamos sobre as lealdades. Esse pode ser um dos motivos. Eu sou tão leal que eu repito a história de alguém. Eu sou tão... Eu quero ficar tão inocente porque eu não quero crescer e carregar essa consciência de às vezes tornar-me diferente das pessoas do meu sistema. Eu fico com medo de perder o meu pertencimento, então eu simplesmente repito. E eu sempre falo para vocês, falo nas mentorias, falo nos meus cursos, repetir é o caminho mais fácil, dá menos trabalho. Mas talvez não seja o que leva a vida adiante, o que leva o sistema adiante. Então, o primeiro obstáculo ao movimento da nossa vida e que nos paralisa, quer seja no trabalho, quer seja nos relacionamentos, isso vale para tudo, são esses movimentos de lealdade. O segundo obstáculo é o nosso amor cego, que também está muito conectado com a lealdade. Eu amo de tal forma que eu só vejo o meu amor e eu não vejo que todos os que vieram antes também fizeram muito para que eu estivesse aqui. Também deram muito para que a minha vida fosse um pouco mais leve. Mas aquele que carrega um amor cego, ele não reconhece isso. Então, de alguma forma, o amor cego é um jeito de amar muito autocentrado. Um amor que olha só para o seu umbigo, mas não olha para todo o sistema. Esse pode ser também algo que esteja atuando, por exemplo, para essa pessoa que disse que o trabalho que não está conseguindo fazer movimento em direção ao trabalho. Na imersão eu vou trabalhar um pouco isso, mas quem me segue aqui há mais tempo já sabe, né? Trabalho tem a ver com servir, servir tem a ver com a mãe. Então nós precisamos olhar também para a origem original de onde nós aprendemos a servir. E se essa relação não está até não encontro uma palavra fácil,
não está reconciliada, essa era a palavra que eu estava buscando, reconciliada dentro de nós, isso se mostra em outras áreas da nossa vida. Pode ser uma possibilidade também. A Valda fala aqui, há tempo para escolher a semente, preparar a terra, exatamente isso que você fala. A natureza é uma grande professora, se nós soubermos olhar, né? Aqui a Eli também fala, vida sentimental travada. Então você pode perguntar se, Eli, né? Talvez você, o terceiro obstáculo, a terceira postura que se coloca na nossa vida e que paralisa ou o relacionamento ou o trabalho é a nossa teimosia. Muitas vezes nós insistimos naquilo que nós sabemos que não vai dar certo, porque nós não queremos reconhecer, isso não deu certo. Eu preciso me despedir das minhas expectativas, daquilo que eu queria e reconhecer a realidade. Pode ser que você, qualquer área da sua vida, já tenha percebido isso. E a teimosia existe uma linha tênue entre o que é a persistência, que hoje tem todo esse culto à persistência, né? O que é a persistência e o que é a teimosia? No ano passado eu participei de um congresso de constelações e eu não lembro se ele era um médico ou um consultor, não me lembro muito bem, talvez vocês conheçam o Frederico Porto. E ele falava sobre quando eu sou teimoso e quando eu sou persistente. Qual a diferença? Então ele diz que ele observou, acho que ele era médico, ele falou alguma coisa sobre a saúde, que muitas vezes eu teimo em fazer aquilo que eu sei que faz mal para mim. E ninguém pode fazer algo se eu não quiser fazer. Uma pessoa pode fazer muito por si mesma e o outro pode fazer bem pouco. Nós temos que ter essa clareza e ter bastante humildade. Quem é profissional de ajuda sabe. Muitas vezes você quer pegar o teu cliente, sacudir e dizer, olha, veja isso. Mas se ele não conseguiu ver ainda, o maior respeito que eu posso ter é aguardar o tempo dessa pessoa. Aí ele disse que faz muito sentido, né? Então já foi o campo foi direto para você, né? Ele faz muito sentido. Persistir naquilo que não me leva ao crescimento, persistir naquilo que eu sei que não tem futuro, se torna uma teimosia e me paralisa. E muitas vezes é a nossa dificuldade de soltar, o nosso medo de irmos para o novo. Cada um tem o seu tempo de despertar, exatamente isso, Marley. Quarto obstáculo é quando nós adotamos uma postura de procrastinação. E o que é procrastinar? Eu deixo para amanhã aquilo que eu deveria ter feito ontem, por exemplo. E via de regra, a principal dinâmica oculta que existe, que atua sistemicamente por trás de um comportamento de quem procrastina, é o perfeccionismo, a dificuldade em lidar com os erros. Eu não consigo dar conta de um resultado que não seja tão adequado da forma como eu desejo, então eu não faço. E a origem dessa crítica extrema comigo mesmo normalmente vem de que eu adotei também uma postura muito crítica a pessoas que são muito importantes na minha vida. Via de regra, os próprios pais. Então eu critiquei e exigi tanto deles que agora, para manter a minha própria coerência, eu me eximo de qualquer tipo de ação e de atitude, porque se eu entro para a ação, eu vou precisar me dar conta de que realmente viver é acertar e também errar. Então eu não faço. E aí eu limito muito as minhas possibilidades de sucesso, de realização, porque isso é estatístico. Quanto mais eu faço movimentos de crescimento, de experimentação, é claro, sempre com consciência do risco que eu estou assumindo, mas quanto mais eu me coloco nesse movimento de ampliar o meu espaço, primeiro interno, para depois isso se mostrar no externo, mais possibilidades eu tenho de crescer, de me desenvolver, de fazer mais conexões, de fazer mais negócios, de gerar mais riqueza, de fazer mais dinheiro.
mais relacionamentos, encontrar novas pessoas. Porém, se eu quero a perfeição das pessoas, do mundo, do trabalho, eu provavelmente ficarei sozinho. Então, olha só, revisando aqui o que a gente falou, quais são os obstáculos, quais são as coisas que nós fazemos que paralisam a nossa vida? As nossas lealdades, que nós falamos ontem, o nosso amor cego, a nossa teimosia e a nossa procrastinação. Faltam 2 ainda, desses que eu trouxe para vocês, né? Claro que se a gente for olhando e olhando, nós vamos trazer mais, mas em linhas gerais, verifiquem nesses. Quem já se identificou? Quem já percebeu? A Eli disse, para mim pegou a teimosia. Quem se identificou aqui? Para mim foi a lealdade, o amor cego, a procrastinação. Cada um de nós tem um tipo de dinâmica especial que vem da nossa própria história, da nossa própria origem, da forma como nós fomos aprendendo a lidar com as dificuldades que foram acontecendo. E ok, se eu olho para mim e reconheço, sim, até hoje foi assim, eu não sabia, mas agora eu sei. Procrastinação, teimosia, procrastinação. Então, para quem tem essa questão da procrastinação, experimentar pequenos passos, isso pode ajudar a perceber que, nossa, eu dei um passo, não foi tão perfeito como eu queria, mas, sabe, não foi tão difícil lidar com isso. Agora, na próxima vez eu consigo um pouquinho mais e assim um pouco mais. O quinto obstáculo é que nós vamos vivendo a nossa vida sem nos darmos conta de que as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas próprias dores acabam destruindo as conexões e os vínculos de confiança que nós poderíamos desenvolver na nossa vida. Por exemplo, quanto mais conexão, quanto mais pessoas eu tenho ao meu entorno, eu tenho mais possibilidades. Eu preciso de um advogado, tem alguém aqui ao meu entorno que conhece alguém, que me indica alguém, que é uma pessoa excelente, muitas vezes liga e diz, olha, estou encaminhando para você um amigo meu, e eu já tenho mais previsibilidade na minha vida, ou se eu preciso de um médico. Essas relações, muitas vezes, nós não percebemos que elas também são um capital, que elas também têm valor. Nós ainda estamos naquele paradigma antigo que valor, que riqueza são aquelas cédulas de papel que a gente quase já não tem mais, né, na nossa carteira. Hoje a gente paga com relógio, com celular, ou só encostando, né, um aparelho, uma máquina. Hoje o que tem o valor das coisas é cada vez mais imaterial. E essas conexões e relações de confiança têm muito valor quando você precisa de algo, quando você se relaciona, a forma como os clientes veem você. E muitas vezes você se fecha e não desenvolve esse tipo de relacionamento. Imagina a pessoa que disse aqui, eu estou com o trabalho totalmente travado. Será que se durante o seu trabalho anterior você tivesse também se colocado num movimento de gerar conexões, relacionamentos, conhecer pessoas, fazer treinamentos, trocar informações, participar de grupos, redes, será que você já não teria encontrado uma nova colocação no mercado de trabalho? Então, muitas vezes, nós não desenvolvemos essas relações e só nos damos conta quando elas nos faltam. E aí é necessário abrir-se para a vida, confiar no outro. A riqueza, o sucesso é construído com o outro, com as pessoas. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu não conheço ninguém que tenha gerado riqueza, que tenha se tornado uma pessoa bem-sucedida fazendo algo sozinho, sem uma equipe, sem pessoas, sem clientes. Isso não é possível, isso não é viável. Então, obstáculos, nossas lealdades, nosso amor cego, nosso perfeccionismo que gera a procrastinação, a falta de desenvolver vínculos de confiança, a falta de perceber o quanto as conexões com o outro podem
tornar-se vínculos, relacionamentos que geram, que aumentam o nosso, como diz o professor Décio, aumentam o nosso lastro de confiança no mundo. E a sexta coisa tem a ver com a nossa capacidade, ou não, né? Aqui eu estou falando dos obstáculos. Então, um obstáculo é nós não sermos consistentes, nós não nos mantermos naquilo que nós definimos como meta, como objetivo. Talvez essa seja uma das maiores provas que um plano, que uma meta, que um desejo passe. Essa é a grande prova de fogo. Eu ser capaz de, dia após dia, dificuldade após dificuldade, ser consistente naquilo que eu quero, que eu desejo, que eu visualizo, que eu imagino. Muitas vezes, você, muitas pessoas que nós conhecemos desistem, às vezes um pouquinho antes, às vezes muito antes. E normalmente, de onde vem isso? Quem é que ganha tudo tão pronto, tudo tão que não precisa compensar aquilo que recebe, que não precisa devolver aquilo que recebe? Quem vocês acham que é? Verifiquem aí com vocês. Quem me acompanha há mais tempo, acho que já saca qual seria a resposta. Que postura é essa? De quem que eu sempre recebo sem me preocupar que eu preciso dar algo em troca? É dos meus pais, quando eu sou criança? Mas quando eu sou adulto, eu já preciso ter a capacidade de cuidar de mim mesmo, de assumir os meus próprios riscos e manter-me comprometido com aquilo que eu defino para mim mesmo. É aqui onde muitos de nós, onde a nossa criança entra em ação e ela não quer esse movimento de consistência, ela quer receber antes. Se você não trabalha, exatamente, a criança, se você não trabalhar em você essa maturidade, dia após dia, autoconsciência, autoconhecimento, você fica paralisado, muitas vezes chorando, com as mãos estendidas, dizendo: faz algo por mim, me ajuda, me dá, cuida de mim, eu tô sozinho, eu tô abandonado. Mas na verdade nós nunca estamos sozinhos, nunca. Quantos vieram antes de nós para que nós estivéssemos aqui? Vocês estão muito quietos, gente. Tá muito complexo o que eu tô falando, ou tô conseguindo colocar de uma maneira clara? Me deem um feedback que eu fiquei preocupada. Estou sendo clara? Qual dos 6 pega mais para você? Ah, estamos ouvindo? Clara? Ah, então tá bom. O que pega mais para você? Vocês percebem que o sucesso é algo que vai sendo construído? Ah, tá claro, mas tá profundo. O sucesso é algo que vai sendo construído em várias frentes. É uma postura muito adulta que é necessária. Você precisa assumir, tomar as rédeas da sua vida e seguir em frente. Fazer por você mesmo. Se você fica esperando que alguém vai fazer por você, talvez essa pessoa vá fazer aquilo que é mais conveniente para ela e você se torna uma eterna criança. A Roneide diz que é lealdade. Exatamente. Quando nós olhamos para todas as nossas posturas, via de regra, muito desses impedimentos tem a ver com esses movimentos, com essas nossas lealdades. Porque nós somos feitos para evoluirmos, crescermos, irmos para o mais. Sempre que alguém paralisa no caminho, tem algo. Ou é algo, eu olho para trás, ou eu fico olhando aqui para uma perda, tenho dificuldade de dizer sim para aquilo que aconteceu. Olha só que interessante, uma pessoa dizendo aqui, ó, minha empresa tem 30 anos, mas ela ainda está na criança também. Olha que sacada que você teve, incrível isso. Ou seja, uma empresa que quer que o cliente venha salvá-la, que o cliente entregue algo para ela. Isso é totalmente fora da ordem. Provavelmente a sua empresa cresça menos do que poderia,
você gere menos riqueza, menos contribuição para o mundo em virtude dessa postura, porque você espera receber. E isso vale para a nossa vida, vale para as organizações, vale para o relacionamento de casal. Muitos casais se colocam nessa dinâmica, onde um assume a postura da criança e o outro do cuidador, né? E não importa em qual dos polos você esteja, isso impede o relacionamento, porque um relacionamento de casal é um relacionamento equivalente, duas pessoas diferentes, um homem e uma mulher, mas com equivalência, no mesmo nível. E aqui atua muito o equilíbrio, a troca. Se um só quer receber, fica difícil. Aqui, sim, exatamente, tenho dificuldade em receber ajuda. E o que significa, né? Todos sermos um. Temos que entender que quando se fala em todos somos um, não significa viver em função dos outros. De forma nenhuma, muito pelo contrário. Quando você não sabe, por exemplo, dizer não, e você diz sim para tudo, você está desequilibrando os seus relacionamentos. Nós acreditamos que estamos sendo muito bonzinhos. E eu aqui posso falar como uma pessoa que tem um PhD, porque vivi muito essa dinâmica para ser aceita, para ser amada, pela minha história humilde, Então eu acreditava que eu precisava agradar o outro e fazer pelo outro, que era isso que fazia com que eu tivesse um lugar nas relações. E isso foi muito danoso, eu tive muitos prejuízos de todos os tipos, não só nos relacionamentos, prejuízos materiais mesmo, porque mesmo que você faça aquilo que é certo, mas você faz do lugar errado, você fracassa. Mesmo que você faça pelo outro e que ele precise daquilo, mas se ele não te autoriza a fazer e você faz do lugar errado, você fracassa. Essa é a consequência. Mesmo fazendo por amor, você fracassa. Porque quando você não suporta o sofrimento do outro, quando você não suporta aquilo que é a história e o destino do outro, você se torna arrogante, você se coloca como se você fosse mais, maior, melhor. As pessoas se afastam de você e isso tem consequências. Essa falsa ideia de que quando eu ajudo o outro e que eu tenho que ajudar e que eu sou tão maravilhoso, muitas vezes não é assim. Muitas vezes eu uso o outro para me sentir bem. Eu uso o outro, me coloco acima dele. Isso tem consequências, isso acaba com os relacionamentos. Gente, então, a nossa proposta da nossa live é que ela seja curta, né? Agora vocês começaram a fazer perguntas. Hoje, meu objetivo aqui era apresentar para vocês esses seis obstáculos, falar que eu vou trabalhá-los durante a imersão, que vai acontecer sábado e domingo, sábado das 9 às 19, domingo das 9 às 13. As inscrições fecham amanhã, então para quem quer fazer parte, observem esse prazo. Amanhã a gente quer fechar o grupo, organizar tudo. Vai ser um prazer receber você. Se você decidir sim, eu percebi que eu tenho essas questões para trabalhar, eu vou trabalhar com a inteligência sistêmica, vou apresentar esses princípios, como que a gente vai aprendendo, dando os primeiros passos, reconhecendo onde é que eu estou fora do lugar, onde é que eu estou desequilibrando, o que atua em mim que eu desequilibro os relacionamentos, que eu tenho que dar, fazer tudo pelo outro, tudo, e não olho para mim. Quem eu honro quando eu faço isso? O que acontece que eu me coloco nesse tipo de lugar, nesse tipo de relacionamento? O que acontece que eu termino um relacionamento que é extremamente nocivo para a minha vida e uma semana depois eu encontro uma pessoa exatamente igual àquela? O que eu não estou vendo? Então essa vai ser a base desse nosso trabalho. As inscrições estão abertas, na minha bio tem o link. E também depois aqui da live abro uma caixinha para vocês fazerem perguntas, deixo o WhatsApp da nossa equipe. Eu vi que tem umas pessoas que se inscreveram, achei muito bacana que se inscreveram, mas estão aqui acompanhando as lives. É exatamente isso,
abraçar a oportunidade que vem para o meu crescimento. Do contrário, eu fico sempre naquele mesmo lugar, naquela mesma lamentação, naquela mesma lamúria. E você precisa perceber o que você ganha com isso. Porque muitas vezes, se eu me coloco no caminho de uma solução, o que acontece? Eu já não tenho essa história triste para contar. E talvez eu esteja agora parecendo até dura com você, mas eu tenho total certeza que todos nós temos tudo que nós precisamos para alcançar aquilo que nós queremos. A questão é que muitas vezes nós não queremos pagar o preço, ou nós queremos só os louros, mas não o compromisso, nós queremos receber antes de dar, nós não queremos aguardar o tempo da vida, o tempo das coisas, não temos uma visão de médio e longo prazo, não construímos relacionamentos e depois nós queremos que a nossa vida cresça e se expanda. Mas aquilo que nós vivemos é o resultado daquilo que nós vamos construindo ao longo de cada passo. Então é muito importante ter essa consciência. Nós é que somos os autores da nossa vida. A nossa liberdade não é tão grande quanto nós pensávamos, porque nós estamos dentro de um inconsciente, primeiro coletivo, depois dentro da nossa consciência familiar, que acaba determinando muitas das nossas ações. Se nessa pequena liberdade que eu tenho, eu ainda me torno displicente, negligente, é muito difícil. Então esse é o meu convite para você. Eu montei, desenvolvi essa imersão para aquelas pessoas que sempre me falam dessas dificuldades, não posso fazer mentoria, as coisas estão muito difíceis, então eu pensei, vou fazer de uma forma que seja algo bem aquilo que é essencial, aquilo que pode colocar qualquer pessoa em movimento, para qualquer pessoa, com valor acessível, para que realmente você entre em movimento. Vai fazer mágica na sua vida? Não posso garantir, porque existe o meu 100% e o teu 100%. Muitas vezes nós saímos pela vida exigindo 150% do outro, mas e o meu? E o meu 100%, onde é que está? Porque é esse que tem a possibilidade de realmente transformar a vida. Para onde olhar quanto ao perfeccionismo, o que trabalhar? Eu não sei se você viu o início da live, mas eu falei um pouco onde que o perfeccionismo surge. Normalmente a pessoa que é perfeccionista com o outro, consigo mesma, ela também é com o outro e via de regra com alguém que é muito importante na vida dela, então ela precisa olhar para esses relacionamentos. A gente observa no trabalho sistêmico que muitas dessas pessoas são pessoas que têm críticas severas a quem cuidou delas, principalmente aos pais, uma dificuldade de reconhecer aquilo que recebeu, então isso vai desdobrando na vida também. E também são pessoas que muitas vezes, como elas exigiram muita perfeição do outro, elas sabem, embora o movimento é muito mais instintivo do que consciente, tá? Elas sentem que se elas começarem a entrar em ação, elas cometerão os mesmos erros que elas criticaram no outro, então elas resistem. A grande sacada aqui é começar a entrar em movimento. Autorrespeito, autoamor, aprender a dizer não muitas vezes, exatamente. Ninguém pode dar para o outro aquilo que faltará para si mesmo, não é o que soluciona. Eu tô com fome e você também, então eu pego meu pão e dou para você e fico com fome. Só muda o sujeito faminto, mas nós continua uma pessoa faminta, não é essa a solução. Ok. Acho que foi isso. Respondi todas as perguntas de vocês. Como faço para a empresa começar a crescer? Aqui, essa pergunta é super interessante. Como é que eu saio dessa postura infantil? Você precisa, ao invés de olhar para você, olhar para o mundo, para o teu cliente, verificar o quanto você está conectada com o teu negócio, com o teu serviço, o quanto você...
o quanto você resolve o problema do seu cliente, se você realmente oferece a melhor solução, se tem algo que você poderia estar fazendo por ele e você não está, como é o pós-venda. A empresa que é criança, ela entrega aquilo e acabou. Ela não quer saber se o produto, se o serviço atendeu, se não atendeu. Como é o pós-venda? Você ouve o cliente, você está aberta a aprender com ele. Todas essas posturas de quem se coloca a serviço, de quem tem algo a oferecer e não alguém que só espera para receber, vai amadurecer a sua empresa. É mais ou menos esse caminho. É claro que são muitas outras questões envolvidas, desde pensar, eu pensaria até, né? Claro que aqui a gente precisaria ter mais tempo para trabalhar, mas essa empresa, por acaso, representaria uma criança do seu sistema familiar? Quem do seu sistema ficou excluído? Existem crianças excluídas porque às vezes as próprias empresas se conectam e assumem o lugar de algum excluído da família. E às vezes é comum uma empresa estar conectada com um filho que não nasceu ou um filho que faleceu cedo. Então também existem muitas complexidades e dinâmicas ligadas ao dono do negócio, ao dono da empresa, que atuam sobre o sistema empresarial. Aqui você diz que ela tem 30 anos, né? Então, que característica é essa? Da onde vem? A gente precisaríamos olhar com mais cautela, com mais cuidado. Mas também é uma hipótese provável. Provável não, possível, tá? Não sei, papilaria risca, né? Não sei se existe algo assim, às vezes em alguém que era dono e você comprou esse negócio, teríamos que olhar toda a história sistêmica da organização. Mas é muito interessante o trabalho sistêmico e ele abre muitas possibilidades. Nos trabalhos em grupo, por exemplo, imagina que nós estamos num grupo e alguém traz um tema assim. Então, quando nós trabalhamos o tema de uma pessoa, todos acompanham esse tema, todos são trabalhados juntos. E o crescimento é para todos. Por isso que eu sou tão apaixonada por esse trabalho, sou tão apaixonada pelas imersões, sou tão apaixonada pelo trabalho em grupo. Porque vocês percebem aqui, nós estamos há quase 40 minutos juntos e olha a riqueza de compreensões que nós ganhamos a partir da pergunta de uma pessoa, de outra pessoa, de um comentário. Então você imagina quando várias pessoas se reúnem nesse ambiente, todos querendo entrar em movimento, olhar para aquilo que paralisa, olhar para aquilo que impede, decididos a dar um passo. O crescimento é muito especial. Obrigada pela companhia de vocês. Qual foi o insight que ficou hoje desse nosso papo profundo, né? Que ficou para você? Qual foi o aprendizado? E enquanto vocês escrevem aqui a palavra que ficou, a palavra que você leva também com você a partir desse nosso encontro, relembro para você então as inscrições abertas até amanhã. A nossa imersão é nesse sábado e domingo para pessoas que se sentem paralisadas, que percebem que vivem lealdades, que vivem dificuldades, que vivem esses movimentos repetidos de insucessos, o trabalho fica bloqueado, o dinheiro vem e vai na mesma velocidade ou até mais rápido, ou não consegue fazer dinheiro. Todos esses temas são temas que são trabalhados na imersão. As palavras aprendizado, com certeza, todas as crianças não nascidas também precisam de um lugar no sistema familiar. Elas fazem parte e esse lugar no sistema e no nosso coração é o que traz para nós essa sensação de que nós estamos completos e que nós podemos parar de procurar. Muitas vezes essas pessoas que sentem falta de algo e buscam preencher às vezes com coisas materiais, às vezes até vícios, a conexão é com excluídos, algo que falta nela. E às vezes isso que falta é a presença a presença em mim
desse irmão, dessa pessoa do meu sistema, às vezes do pai que eu afastei de mim, às vezes um movimento interrompido em direção à mãe. Então é muito importante, sim. Obrigada pela companhia de vocês. Olhar para dentro, muito aprendizado. Todos nós, a Roneide diz, sinto que preciso acolher minha criança e tomar conta agora como adulta. Exatamente. Nós já recebemos a vida dos nossos pais, que é o que tem de maior. Muitas vezes nós não percebemos o sacrifício que foi para eles, que ter cuidado de nós da forma que eles fizeram, como foi possível. Nós olhamos para a realidade deles com os nossos olhos de agora, mas a vida não era assim. Então a nossa avaliação fica falha. E se você consegue tomar você mesma, sua criança, e dizer, agora eu faço por mim, eu cuido de mim, eu recebi o suficiente, eu sobrevivi, tá tudo bem comigo. Essa é uma postura de adulto, de quem toma as rédeas da vida nas mãos e segue. Ok, queridos? Boa noite, obrigada pela companhia. Nós continuamos nos encontrando aqui, as inscrições estão abertas até amanhã. Será um prazer acompanhar vocês. Quem estiver lá me avisa que esteve aqui nas lives, ok? Boa noite, obrigada pela confiança.